Professor, veja só, como o senhor é do Acre, nós já tivemos aqui, é a segunda pessoa que nós estamos tendo aqui do Acre, tivemos o seu vice-governador, Major Rocha, aqui também participando Sim, com a sim. gente, um amigo pessoal também. Mas quando o professor Aldir estava falando, eu estava aqui só, a gente vai ouvindo e fazendo nossas viagens, né? Nossas viagens, e aí Marcondes tocou em algum ponto, o senhor tocou em outro, mas o fato é que no ataque, e as pessoas, principalmente os cristãos, como o Brasil é um país de cristãos, né? E às vezes nós, como cristãos, somos muito apaixonados e olhamos sempre com as coisas muito pela religião, pelo lado romântico. Mas o que os senhores falaram aqui hoje, e Marconi ainda também colocou a pimenta, o sistema, e aí eu vou usar o sistema, porque assim, quando você fala da esquerda, claro que eles são as bandeiras maiores que carregam isso como prioridade na questão da família, como o senhor está falando agora, da desorganização, desestruturação da família, e principalmente, aí o senhor tocou num ponto interessante, o futuro do nosso país não sou eu mais, não é mais o senhor, não é mais nós quatro que estamos aqui, são os filhos de Marconi, os meus filhos, os nossos filhos, são o nosso futuro, mas nossos filhos estão passando por um problema muito sério. Olha, a gente fica rindo, a gente que eu falo, falando de uma forma geral, o homem do ano, Milly Gretchen, como é? Milly, como é? Tammy Gretchen. A mulher, pelo amor de Deus. Tá aí, bem colocado, muito bem colocado. Gente, isso é um país sério? Sejamos sinceros. Mas isso é um país sério? Não é que... Travou? Destravou. Travou. Será que travou? Logo agora no país sério. Mas é onde nós estamos falando, Ângelo. Eu acho que ele travou mesmo. É onde nós estamos falando. O que está sendo estruturado são com leis que, como o próprio Ângelo destravou, Ângelo. Infelizmente, o Ângelo falou de leis que estão sendo criadas, que são constitucionais. Eles sabem que as leis são inconstitucionais. Mas não é o objetivo, não é esse. Não é que alguém entre lá na frente, alguém, entre aspas. Olha, partidos, por que é importante ter partido? Porque só o partido pode entrar com o ato, né, judicial de inconstitucionalidade. Porque a OAB pode, porque está em todos os estados, tem as leis, né? Mas o que é que acontece? Eles não estão preocupados com isso. O que eles querem é exatamente fazer o que eles estão conseguindo agora. Desestruturar as famílias, porque essa coisa do homem virar bem boiolinha, a mulher querer ficar mais macho porque precisa trabalhar. Peraí, qualquer ser humano precisa trabalhar para sobreviver, seja o homem, seja a mulher. Ah, mas teremos que entender que todo mundo é igual. Não é. Eu tiro pela minha própria profissão, pela questão da polícia, que a gente sabe da grande dificuldade que é termos policiais femininas em algumas ações, não porque elas são frágeis, porque elas são mulheres. Porque são mulheres, isso aí não pode abrir mão que existe uma diferença entre homem e mulher, entre a força masculina e a força feminina. Ah, mas existem casos que mulheres são mais fortes que homens. Isso é um caso ou outro. E na família, a desestruturação, não. Nós estamos vivendo hoje a nova família. Homem com homem, mulher com mulher, e as crianças têm que entender. E olha, aí vem essa zorra dessa linguagem neutra, que as crianças vão pegando como brincadeira, como bonitinho. Então, nós estamos vivendo um momento em que vários Ângelos têm que se despertar, vários Aldir têm que se despertar, Marconi, Evaldo. Aqui o programa Opinião tem o seu... Eu costumo brincar, viu, professor? O seguinte, Marconi, vamos aproveitar, enquanto o programa Opinião, que sempre viveu de rádio mesmo, a rádio comercial, né? 8 anos, Marconi, ou 10 anos de programa Opinião. Quase 10 anos de rádio comercial. E agora que há pouco tempo nós entramos nessa onda de rede social, de YouTube, Facebook, temos os nossos ouvintes no YouTube, mas o nosso objetivo, aí as pessoas podem dizer assim, Levaldo, mas tá devagar, você só tem 100. Eu quero ter 100, professor. Porque com 100 a gente tem essa liberdade de estarmos falando o que falamos aqui no programa Opinião. Temos a Rádio Vida que reproduz a gente, temos o aplicativo da Rádio Prime, estamos chegando nas pessoas que queremos chegar, principalmente para tratar do assunto quando se fala de família. E aí quando o Ângelo encerrou a fala dele dizendo assim, temos que ter cuidado com nossos filhos, é o futuro do nosso país. Olha, eu tenho um amigo, o Rabino Judá, ele mora em Israel, é uma pessoa amiga da gente, já morou aqui um período aqui com a gente aqui em Alagoinhas,
E ele sempre diz, olha, quando uma comunidade tem muitas crianças, o líder tem que sorrir por estar ouvindo os gritos, porque é o futuro da comunidade. E quando a comunidade tem muitos idosos, cuidem desses idosos, porque eles vão contar a história do passado, para que essas crianças no futuro, eles não reproduzam os erros, mas reconheçam, né, o momento e a vida. O Brasil não é um país de história, de memória, como a gente fala, vou falar de memória. Não somos um país de memória, temos uma memória distorcida aí de 64, temos uma memória distorcida da época do PT no governo, temos memória distorcida do ontem, domingo. A memória hoje, segunda, é distorcida pela esta imprensa, por essa velha mídia, que distorce já sabendo. Eles não estão fazendo em vão, é isso que eu quero dizer. Eles sabem o que estão fazendo. A cada passo que eles dão, principalmente aquela questão de falar de família homo, já pararam, esqueceram? Não esqueceram, jogaram de lado. Eles entraram na outra onda, como o senhor mesmo falou, da questão das leis, onde dá superpoderes às mulheres e torna o homem sempre, entre aspas, viu? Sempre entre aspas, frágil na relação e quando vai para a questão judicial. E o homem fica sempre amarrado a isso. Então, tudo isso que está sendo manipulado dentro da história da humanidade, principalmente no nosso país, vai gerar um país de fracos. Às vezes até o presidente fala, nós somos um país de fracos, outras pessoas falam, não, nós não somos ainda um país de fracos. Mas se não reagirmos, como o senhor mesmo está falando, seremos um país de fracotes, de crianças, homens ameninadas, de mulheres masculinizadas, mas porém frágeis pela sua natureza, por mais que queiram transformar a mulher em superpoder, em superpoderosa, ela é um ser frágil e que sempre foi tratado com todo respeito na história da humanidade. Por mais que não queiram contar isso, por mais que queiram distorcer a história da humanidade. Olha, se eu pegar textos bíblicos, eu mostro centenas de textos bíblicos onde a mulher sempre foi tratada com honra. Muito mais honra do que os homens. Os homens já eram uma coisa mais do que natural, eles tinham que fazer. Mas as mulheres não, eram tratadas com o maior carinho, com honra, em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade. Mas hoje vivemos um momento muito crítico, muito sério, que se não tivermos pessoas como os senhores e programas como os nossos, que tem que atingir outros, teremos crianças no futuro, realmente, que os filhos de Marconi, você precisa ver o filho de Marconi, molequinho de 5 anos, coisa mais linda falando, muito melhor do que eu falando, até um sotaque, uma voz, uma expressão muito melhor, né, do que a gente pode imaginar de uma criança. Mas se os pais não estiverem juntos, já era. E o que o senhor contou aí nesse convívio, nessas histórias, rapaz, deixa a gente não é com o sinal vermelho ligado. Os sinais todos já estão desligados. Já estamos vivendo a corrida. O sinal já apagou. Já estamos vivendo a corrida.